Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance, pela bondade de Deus. Mais uma oportunidade, nesta feita, para mais uma pré-aula. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, pela vida dos nossos comentaristas, pastor Jean, professor Lorival, pastor Gilvan. Que Deus continue abençoando e recompensando os nossos irmãos por esse maravilhoso trabalho da escola dominical. Louvar a Deus também pela vida dos nossos companheiros da leitura diária, que ao decorrer da semana está aqui sempre trazendo a porção da palavra do Senhor. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 21 de setembro de 2025, na lição de número 12, que tem por título A Mulher Samaritana. Que Deus continue abençoando a cada professor, aos alunos que estarão lecionando e aprendendo desta preciosa lição. Textual. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Vemos aqui, irmãos, o progresso das palavras do Senhor no coração desta mulher. A sua reação foi desejar desta dádiva que o Senhor tinha para lhe oferecer. Ela tomou da água em que o Senhor lhe ofereceu, foi transformada e a alegria da salvação tornou ao seu viver. Verdade prática. Para beber da água da vida, é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Sabemos, irmãos, que quando estamos distante do Senhor, o que nos resta são as necessidades, anseios e desejos de ser saciado. Mas quando estamos aos pés do Senhor, temos a plena convicção que seremos saciados, que beberemos da água da vida que o Senhor tem para nos oferecer. A leitura bíblica em classe está no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, do verso 13 ao 19. O objetivo geral é entender que Jesus é a fonte de água viva. Objetivos específicos: conhecer a mulher samaritana e seu encontro com Jesus. Segundo, explicar o resultado do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Terceiro, mostrar a estratégia de Jesus na sua obra missionária. Os samaritanos são um pequeno grupo étnico-religioso aparentado. Os judeus que habitam nas cidades de Olom e Nablus, situado em Israel e na Cisjordânia, respectivamente. A religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo. Contudo, ao contrário deste, os samaritanos rejeitam a importância religiosa de Jerusalém. Os judeus recusam-se a reconciliá-los como judeu ou até mesmo com descendentes dos antigos israelitas. Por essa razão, a mulher samaritana estranhou o fato de Jesus falar-lhe pedindo água. O nosso comentarista coloca aqui para nós, na introdução, irmãos, esse ponto muito importante dessa divisão entre judeus e samaritanos, que desde o exílio assírio, 727 a.C., quando o Reino do Norte foi exilado, eles foram misturados com outros povos e muitos deles não conseguiram se identificar na sua genealogia, sendo eles rejeitados pelos judeus, pelos irmãos israelitas ali, por não identificar-se a sua origem. E vemos que isso persiste até os dias atuais. Nos dias de Jesus, isso também acontecera. Este povo ainda vive na cidade de Elon, que é um distrito de Tel Aviv, Nablus, que é situado na Cisjordânia, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, próximo às cidades ali de Sicá, onde o Senhor encontra com esta mulher no poço de Jacó. E o Senhor deixa todas essas questões sociais para ir em busca daqueles que estão perdidos. Possamos nós, irmãos, aprendermos com o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não faz acepção de pessoas, sendo ele pobre ou rico. O Senhor deseja lhe oferecer a salvação eterna. Ambos chegam ao poço de Jacó. Jesus estava de passagem quando parou para descansar junto ao antigo poço, próximo à cidade samaritana de Sicar.
os discípulos de Jesus foram comprar comida na cidade e uma mulher veio tirar água do poço. O nome dela não se sabe, apenas que era samaritana, porque nascera em Samaria. O diálogo de Jesus com a samaritana, descrito na Bíblia, é muito rico e recheado de verdades. Todo diálogo tem dois lados, e aqui temos um lado de Jesus e o lado da mulher samaritana. Então vemos aqui, irmãos, o encontro de Jesus com esta mulher samaritana. Sabemos que isto já estava preparado por Deus para o Senhor levar salvação para aquela mulher que estava perdida em pecado. E nós observamos aqui que ela não tinha conhecimento de quem era o Senhor. Identificou pelos seus trajes que era um judeu, mas não sabia o que ele tinha para lhe oferecer. Mas Jesus a conhecia e sabia da sua necessidade. E quando o Senhor lhe ofereceu da água da vida, ela foi transformada pelas palavras, pela água que o Senhor tinha para lhe oferecer. A prioridade de Jesus é salvar almas. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana revela a sua dedicação ao propósito de seu Pai Celeste, bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. A paixão consumidora de Jesus era salvar os perdidos, alvo este que lhe era infinitamente mais importante que comida e a bebida. Devemos seguir o exemplo de Jesus ao nosso redor. Há pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. Devemos falar-lhes da sua necessidade espiritual e de Jesus que pode satisfazer essa necessidade. Então vemos aqui, irmãos, a prioridade do nosso Senhor é salvar almas, cumprir a vontade do Pai. O Senhor deixou todas as questões entre judeus e samaritanos e foi ao encontro desta mulher. Como o comentarista colocou aqui para nós, o professor Luival, é mais importante que comida e bebida. A humanidade, diz um certo sábio, que depende de comida e de bebida e de luz para sobreviver. Mas todas essas coisas são passageiras, não saciam as ansiedades e necessidades do homem, pois são coisas terrenas. Mas o Senhor Jesus, Ele tem água viva para oferecer. Ele é o pão da vida, Ele é a luz para os nossos caminhos que sacia todas as nossas necessidades. Possamos nós ir de encontro daqueles que estão ao nosso redor, necessitando de uma salvação, necessitando de ouvir a palavra de Deus e mostrar para eles que Jesus pode satisfazer a necessidade do seu viver. Jesus quebra preconceitos. Se entre um judeu e um samaritano existiam preconceitos profundos, imagina entre um judeu e uma samaritana de vida imoral. Independentemente do modo em que vivia uma samaritana, o judeu sempre as considerava em estado de perpétua contaminação. Um judeu preferia morrer de sede a tomar água da mão de um samaritano, muito menos de uma mulher samaritana, sobretudo pecadora. Haja vista a surpresa dos discípulos ao virem Jesus falando com a mulher. Então vemos aqui, irmão, o Senhor quebrando este preconceito. Os judeus não pediam favores ao samaritano, muito menos usavam seus utensílios, mas o Senhor deixa todas essas questões de lado. Os judeus por si só, eles já tinham as suas questões de não se comunicar com a mulher. Conta-se um comentarista que os mestres ali desejavam jogar a lei no fogo ou rasgar do que oferecer-lhe uma mulher. Mas Jesus, em seu ministério, nos mostra ao contrário. E muitas das vezes nós vemos o Senhor ensinando as mulheres. Nós vemos Maria aos pés do Senhor, sempre aprendendo da palavra, coisas que para muitos isso era algo que prejudicava a sua reputação. O Senhor quebra todos esses preconceitos para levar a mensagem de boas novas a todos aqueles que necessitam de salvação. Nós vemos aqui que tanto a mulher como os discípulos elas ficaram surpresos com a atitude do Senhor.
mas o Senhor estava ali com o propósito de cumprir a vontade do Pai na vida daquela mulher. Uma mulher transformada. Uma mulher desejava mudar de vida. Uma mulher que já estava cansada da mesmice em seu dia a dia, desejava, ansiosa, uma mudança de vida. Mesmo que não entendesse o porquê, a vida que levava não lhe trazia satisfação, ela queria mudança. Ela não foi buscar a água, ela foi buscar a água ao meio-dia, hora sexta. Provavelmente essa não era um bom horário para ir ao poço. O sol estava queimando, mas o poço certamente estava vazio. Não tinha ninguém nesse horário. Teria ido nesse horário de propósito. Ninguém iria vê-la e nem abordá-la e nem sequer questionar a sua vida. Vemos aqui, irmãos, uma mulher que desejava mudança. Sabemos que o pecado, ele exclui as pessoas da sociedade. Eles afastam da comunicação. Eles excluem as pessoas até mesmo dos seus parentes. Mas observamos que a estratégia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é em mudar a vida desta mulher. Essa mulher foi em um momento que em seu pensamento não havia ninguém, o poço estava vazio. Mas o Senhor estava lá esperando para lhe dar não uma água que saciasse a sua sede, mas que transformasse a sua vida, e vida esta, dando uma nova vida espiritual para a mulher. Água a jorrar para a vida eterna. Em João 4,14, a água dada por Cristo significa vida espiritual. Para usufruir dessa água viva é necessário que a pessoa a beba, e esse beber não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetido. Para beber da água da vida, é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida, estando distante da fonte. Tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fonte sem água. Então vemos aqui, irmãos, o Senhor mudando o estado de vida desta mulher. Quando esta mulher, antes de conhecer o Jesus, estava morta em seus pecados, como Paulo descreve em Efésios, estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos vivificou, nos dando agora uma nova vida, e vida esta espiritual, onde nós temos comunhão com nosso Senhor. Estamos agora permanente a esta fonte, e Ele faz em nós esta fonte que jorra para a vida eterna. Que maravilha essa transformação da obra que o Senhor fez na vida desta mulher. É algo maravilhoso e que nos alegramos, pois também somos participantes das bênçãos que o Senhor nos proporcionou através do seu sacrifício no Calvário. Como a palavra do Senhor nos diz, estávamos mortos, mas Ele nos vivificou com Ele. Esta mulher samaritana experimentou desta água e foi transformada. E agora tem uma vida espiritual, desejoso para viver as coisas de Deus para consigo. A samaritana bebeu a água viva. O Espírito de Deus toca o espírito do ser humano. Foi o que aconteceu com a samaritana. Corpos tocam corpos, alma toca almas. Mas apenas o Espírito de Deus pode tocar e recriar o espírito humano. A samaritana provou isso. Ela quis saber sobre a adoração. Quando o Espírito é tocado, quer saber das coisas do Espírito, que é a verdadeira essência do ser humano. Ela se esqueceu da sua vida e depois de estar restaurada, através do encontro e do diálogo com Jesus, deixou o seu cântaro e foi à cidade anunciar a Cristo. Então vemos aqui, irmãos, que essa mulher agora, com uma vida transformada, tendo agora uma vida espiritual, ela desejou a conhecer das coisas espirituais, desejou adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor perdoou seus pecados e ela agora estava desejosa de anunciar aos seus irmãos, aqueles que o julgavam, assim como ela foi perdoada, perdoou os seus irmãos e foi anunciar que Jesus estava ali no poço,
pronto para dar água e água viva. A estratégia de Jesus. Jesus passa por Samaria. Em João 4, 3 e 4, Jesus viaja pelo território samaritano. Não parece ter sido uma oportunidade acidental, mas sim previamente combinada pelo Pai para que a mulher viesse ao mesmo tempo e que Jesus havia se sentado ao lado do poço. No capítulo anterior, vimos uma conversa iniciada por Nicodemos, mas aqui vemos o Senhor Jesus buscando e salvando o que foi perdido. Isto é, uma mulher que era considerada inimiga para muitos na nação judaica. É um belo pensamento que Deus tenha intervido na vida de muitos que estavam perdidos para Ele. Fez-me acessível ao que não perguntavam por mim. Fui achado pelo que não me procuravam. A uma nação que não chamava o meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Que maravilha, irmãos. Nós vemos aqui o Senhor viajando as regiões norte da Galileia. Ele passa por Samaria. Havia 3 caminhos, um pela costa, o outro pelo caminho logo após o Jordão, pela Pérea, para subir as regiões norte da Galileia, e outro caminho por Samaria. Jesus veio pelo caminho que passava por Samaria, encontrando esta mulher com o propósito de cumprir a vontade de Deus na vida daquela mulher. E nós observamos aqui que o Senhor, em seu diálogo com esta mulher, ele cria situações para que ela venha desabafar, venha confessar os seus pecados. Nós vemos que o Senhor não faz acepção das pessoas, e nem mesmo de povos, nem mesmo das situações e questões sociais. Outrora o Senhor falava com um homem de muita importância, Nicodemos, no capítulo anterior, e agora ele está falando com esta mulher samaritana, que estava na sarjeta do pecado, estava excluída pela sociedade, mas que desejava a salvação. Nós possamos aprender com o Senhor e pedir a Deus que crie sempre uma oportunidade de levarmos aqueles que estão excluídos da sociedade, que para eles não há esperança, que nós temos a esperança, que temos Cristo em nosso coração para oferecer para aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que o Senhor, com seu grande amor, ele fez acessível a todos, como vai dizer Isaías. Observamos aqui o grande amor de Deus para com todos que estavam perdidos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor é este, irmãos, que quebra preconceitos, quebra as questões sociais e culturais para salvar aqueles que desejam de salvação. Outrora nós estávamos perdidos, não tínhamos direito de salvação, mas o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e firmou os nossos passos na rocha firme que é o Senhor Jesus. Hoje nós bebemos desta água, a água que sacia a nossa sede, porque o Senhor nos amou primeiro. Jesus pede água à mulher, dá-me de beber. Para um rabino, ser visto falando com uma mulher em público era o fim da sua reputação. E, no entanto, Jesus falou com essa mulher. Ela não era apenas uma mulher, ela também era uma mulher de caráter notório. Nenhum homem decente, muito menos o rabino, teria sido visto em sua companhia, ou mesmo trocando uma palavra com ela. E ainda assim Jesus falou com ela. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Que encontro maravilhoso, irmãos. Que grande transformação esta mulher presenciou na sua vida. Nós observamos aqui que
o diálogo que o Senhor teve com esta mulher fez com que ela lembrasse das mensagens, das profecias dos antepassados, em que viria o Messias, o Salvador. Quem sabe aqueles que estão aprofundados no pecado e o pecado acaba cegando a muitos, esquecendo da mensagem boas novas de salvação que um dia ouviram. Jesus, encontrando com esta mulher, aguçou ela a entender e a lembrar que haveria de vir o Messias, o Salvador. Quando nós, irmãos, vemos esse encontro aqui, nos alegramos, pois imagino eu a alegria desta mulher quando o Senhor trouxe esta grande resposta a ela: eu sou, eu que falo contigo. Que dia magnífico para a vida desta mulher, ter uma vida transformada, e aquilo que ela menos imaginava está diante do Messias a qual ela esperava. Dia este de alegria, não somente para ela, mas todos aqueles que vieram a ter com o Senhor no poço de Jacó. A alegria da salvação. Em João 4, 27 a 30, vemos que a alegria agora inundou a sua alma. Ela não conseguiu se conter, pois esqueceu completamente o cântaro de água e correu para a cidade. Vemos a evidência de um coração mudado imediatamente, pois ela pensava nos outros. Ela não se importava com o modo com que os habitantes da cidade havia evitado por sua promiscuidade. Ela tinha que lhe contar sobre Jesus. Se não houver cuidado com os outros, é preciso questionar se Cristo se tornou o centro da vida de uma pessoa. Ela pediu que eles viessem a Jesus. Sua dureza foi, o seu pecado foi perdoado. E ela estava livre da culpa e a vergonha ao chamar todos a virem ao poço para encontrar com Cristo. Esta mulher estava agora cheia do Espírito. Ela não conseguiu se conter. Seu único encontro com o Filho de Deus e a experiência do amor dele por ela mudara instantaneamente a sua vida. Que maravilha, irmãos. Vemos aqui a grande transformação na vida desta mulher. A alegria da salvação inundou o seu viver, transformando ela e logo imediatamente ela já demonstrou as evidências de um ser transformado, que foi perdoar os seus acusadores, a sociedade a qual a rejeitava pelo seu estado de pecado. Ela não se importou mais, não tinha mais a vergonha, e foi anunciar que Jesus estava ali no poço e que eles viessem a ter encontro com o Messias esperado. Que maravilha, irmãos, ver a obra do Senhor se concretizando na vida das pessoas. Vemos esta passagem que é rica em muitas experiências e ensinamento para o nosso viver. Que possamos nós termos esta mesma alegria, desfrutarmos desta alegria da salvação que o Senhor proporcionou a esta mulher e vivemos os exemplos de Cristo Jesus, apregoarmos a mensagem do Evangelho àqueles que carecem de salvação. Deixamos de lado todas as questões sociais, culturais, religiosas, e levamos essa mensagem de boas novas que pode transformar a vida de muito. Oferecer a Jesus que pode saciar e suprir toda a necessidade daqueles que desejam alcançar a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue abençoando os nossos irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.